da jovem de 20 anos atropelada em Itu é enterrado. Moradores do Parque São Bento, em Sorocaba, protestam contra a falta de estrutura no bairro. E você vai ver também uma exposição de presépios que acontece em Itu. Essas e outras notícias você confere hoje, dia 23 de novembro de 2016, no Noticidade. Boa noite. Foi enterrada hoje em Itu a jovem de 20 anos, atropelada na última quinta-feira por bandidos que estavam fugindo da polícia. No velório da Rafaela Fonseca Barbosa, de 20 anos, amigos e familiares se despediram da jovem. Ela morreu nesta terça-feira após ficar internada por quase uma semana depois de ser atropelada por um carro conduzido por bandidos. Vai ser muito difícil viver sem a Rafaela, porque ela é a neta mais velha da minha mãe, né? Os outros são todos abaixo de 15 anos. Ela costumava dizer para minha mãe, a minha mãe teve um problema de saúde há um tempo atrás, sério, de coração, ela disse para minha mãe, mãe, vó, fica boa, vó. Fica boa porque você tem que ir no meu casamento no ano que vem, porque ela estava construindo a casa agora, está namorando faz 4 anos, estava noiva, construindo a casa, agora terminando a casa, ela ia casar no próximo ano que entrasse no ano que vem, né? De acordo com a Polícia Civil, os bandidos roubaram este carro na zona norte de Sorocaba e fugiram em direção a Itu. O veículo foi perseguido pela polícia até o Jardim União, onde Rafaela morava com a mãe e um irmão. Os criminosos desceram aquela rua, o condutor do veículo provavelmente perdeu o controle da direção do carro, subiu na calçada e atingiu Rafaela. Ela estava com um cachorro da família. O impacto da batida foi tão forte que ela sofreu traumatismo craniano. O cãozinho morreu na hora. 2 ocupantes do veículo, um deles menor de idade, foram presos. Ele já passou pela Fundação Casa e era ele quem estava dirigindo o carro. Ele atropelou a minha sobrinha. Ele voltou para a Fundação Casa, onde ele já passou uma vez. Na última sexta-feira, enquanto estava internada, Rafaela completou 20 anos. Para a família, resta agora a esperança de justiça. Daqui um ano, ele completa 18 anos, ele vai voltar para o seio da família dele, a mãe dele vai poder abraçar ele. E a minha irmã e a gente, será que a gente vai poder abraçar a Rafaela um dia? Nunca mais, né? Nunca mais ela volta. Muito triste, né, gente? Bom, foram presas hoje 6 pessoas suspeitas de integrarem uma quadrilha interestadual especializada em explosões de caixas eletrônicos. As prisões, que aconteceram em Campo Limpo Paulista, Guarulhos e São Paulo, fazem parte de uma operação que contou com policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais da capital paulista e da Polícia Civil de Minas Gerais. As equipes também apreenderam um carro blindado utilizado nos ataques da quadrilha. O veículo apresentava queixa de roubo. Além do carro, foi encontrado um revólver que pertencia a um vigilante de uma agência bancária invadida pelo bando na cidade de Itapira. Na última sexta-feira, outros 16 integrantes da quadrilha foram presos depois de um ataque. Todos devem responder por roubo seguido de tentativa de homicídio, receptação e associação criminosa. Foi realizada hoje no Fórum Criminal de Sorocaba uma audiência sobre o caso do falso médico, acusado de atender uma senhora de 50 anos, que faleceu após ser medicada por ele na Santa Casa da cidade em 2012. Sobre esse assunto, conversamos agora ao vivo com o repórter Pedro Torres, que está em frente ao fórum. Boa noite, Pedro. O que aconteceu aí nessa audiência, realizada quase 4 anos depois? Pois é, Jaia, boa noite a você, a todos que acompanham a Noticidade. Essa foi a primeira audiência aqui no Fórum de Sorocaba. Estiveram presentes, além do réu, né, o falso médico Fernando Henrique Guerreiro, essa filha da senhora de 50 anos que foi atendida por ele na época e que infelizmente acabou falecendo, além de um perito e também 2 testemunhas que não quiseram se pronunciar na frente do réu. Mais cedo, a nossa reportagem conversou com um advogado de defesa da família e ele afirmou que caso esse crime seja caracterizado como homicídio, existe sim a possibilidade do júri ser levado para júri popular.
Outras vítimas devem ser ouvidas, essas vítimas que foram atendidas pelo falso médico na época no consultório em que ele trabalhava. Uma audiência de continuação está marcada para o dia 7 de dezembro. O falso médico chegou a cumprir pena e em 2014 o Tribunal de Justiça de São Paulo reduziu a pena dele e foi determinado o cumprimento de serviço à comunidade ou entidades públicas, além do pagamento de uma multa no valor de um salário mínimo. A equipe do Noticidade, a nossa equipe, chegou a registrar a chegada desse falso médico na época, isso em 2012, à Delegacia Seccional de Sorocaba. Fernando Henrique Guerreiro, de 30 anos, natural de Guarulhos, é casado, cursou até o 2º grau. Jamais ele poderia exercer a profissão de médico. O falso profissional usava o nome e o CRM de Ariosvaldo Diniz Florentino, um clínico geral de Tatuapé, em São Paulo. A polícia apreendeu o carimbo utilizado e fichas médicas preenchidas pelo Fernando. Apesar disso, o Fernando atendia normalmente na Santa Casa de Sorocaba, onde ele foi preso em flagrante por exercício ilegal da medicina. Na época, a instituição, a Santa Casa, se pronunciou através de uma coletiva de imprensa e afirmou estar surpresa com a divulgação do crime e que esse profissional havia sido contratado por uma empresa terceirizada. Voltamos ao estúdio com você, Jaya. Ok, Pedro, muito obrigada pelas informações, bom trabalho aí para você. Passaram 4 anos, Vamos ver quanto tempo mais é necessário para eles chegarem aí a alguma conclusão desse caso. A seguir, vamos ver alguns problemas estruturais do bairro São Bento, Parque São Bento, em Sorocaba, que geraram até protesto dos moradores. O Noticidade volta já. Noticidade de volta foi removida nesta tarde. A carreta carregada com batatas que tombou hoje cedo no quilômetro 54 da rodovia Castelo Branco, ali no limite entre São Roque e Araçariguama. Segundo a concessionária responsável pelo trecho, o veículo ocupou por horas uma das alças. O container com a carga ainda está no local. O motorista foi encaminhado à Santa Casa de São Roque com ferimentos leves. Apesar aí do transtorno, não houve congestionamento na pista. As causas do acidente ainda são investigadas. Moradores do bairro Parque São Bento de Sorocaba protestaram hoje contra a falta de estrutura no bairro. Calçadas e segurança estão entre as reivindicações. Os carros passam com dificuldades. Até o ônibus que atende o bairro e o caminhão de coleta de lixo não tem vida fácil por aqui. Os moradores, então... Mas buraqueira tá demais, não dá nem para passar, cara. Não dá nem para passar, tá feio o negócio. Tanto é difícil como quebra o carro, estoura o carro. Cansado de tanto esperar uma solução para os problemas do bairro, o Gerson colocou 3 pés de banana em buracos que se abriram no meio do caminho. Esses pés de bananeira exatamente para chamar a atenção da população, de todo mundo. Exatamente para provocar uma reação da prefeitura para que arrume esses buracos. Além de um abaixo-assinado feito pelos moradores, o professor resolveu usar a arte para chamar a atenção. Esse aqui significa segurança, que nós não temos nem aqui em Sorocaba, nem no Brasil. Esse aqui vai representar a educação e aquele lá significa a saúde, que também nós não temos saúde. Outra reclamação dos moradores é o esquecimento por parte dos Correios, por exemplo. Aqui não chega correspondência. Essa caixinha aqui, olha, escrito cartas, é apenas um item de decoração na frente das residências. Há 3 anos no bairro, esse comerciante confirma a ausência de carteiros por aqui. Se alguém colocar uma carta no correio para o senhor? Aqui, depender disso aí, nunca chega. A gente depende de correio, dessas coisas, mas infelizmente aqui, acho que esqueceram. Que situação, Nossa equipe questionou a Prefeitura de Sorocaba sobre a manutenção no asfalto e, em nota, fomos informados que o local é objeto de uma ação na Justiça, uma vez que o loteador não cumpriu com as obras de infraestrutura de acordo com as normas técnicas. Agora, cabe ao loteador resolver o problema do asfalto. Já os Correios informaram que estão apurando as informações e, assim que o levantamento for concluído, será enviada uma resposta oficial. A Polícia Militar não respondeu aos nossos questionamentos. A seguir, a gente fala da polêmica pizza meio a meio. Qual valor você deve pagar? O Noticidade volta em instantes.